Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Nós vamos iniciar aqui a nossa aula de escola dominical. E essa classe aqui, eu divido ela com o pastor Hernandes. Ele está fazendo a exposição da carta aos Hebreus. E eu comecei a fazer a exposição da primeira carta de João. João que escreveu o Evangelho, João que escreveu essas 3 cartas, são chamadas cartas universais, e também escreveu o livro de Apocalipse. E o tema que eu uso para essa exposição é que João nos ensina acerca da verdadeira espiritualidade. E nesse estudo de hoje, o tema é identificando o verdadeiro cristão. João, ele vai nos oferecer no texto aquilo que chamaria assim 3 estratégias para você aplicar e avaliar se uma pessoa de fato nasceu de novo, é um filho de Deus. Abra aí em 1 de João, capítulo 2, versos de 3 a 11. De 3 a 11. Vamos ler juntos aí, se você quiser acompanhar. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Identificando o verdadeiro cristão. Eu não sei se vocês sabem, mas a pirataria é atualmente um dos crimes mais praticados no Brasil. O que é a pirataria? A pirataria é copiar, vender e distribuir produtos que foram copiados clandestinamente, sem pagar royalties, sem respeitar os direitos, as patentes. É tão impressionante isso no Brasil, é só você ir aí no centro de São Paulo, de vez em quando a polícia vai lá e fecha uma galeria famosa que tem lá. Hoje, a pirataria é considerado um roubo, falsificação. E incrível que mais, ou quase 50% da população brasileira usa algum produto pirata.
E tem crente também que não tem dificuldade nenhuma em comprar produto pirata. Aliás, até mesmo aqui nessas transmissões aqui, tem uns irmãos aí que montam sites, certo? Muda o fundo aqui e monetiza, né? De vez em quando, nós temos que pedir lá para a empresa que cuida das nossas redes, derrubar, porque esse pessoal, eles se apropriam indevidamente do conteúdo dos outros. Eu não esquento muito, nem o pastor Hernando, porque a pirataria do evangelho, se o cara se converter, é bom, né? Agora, se o cara já faz isso, já está mostrando que ele não é bem crente, né? Mas tudo bem. É interessante que, só para você ter uma ideia, os produtos mais pirateados são os produtos eletrônicos, óculos, relógios, software, roupas, calçados, brinquedos e até remédios. Uma vez eu estava com dor de cabeça, tomei um remédio, eu acho que era pirata, porque eu tomei, acho que era placebo, era farinha. Né? Então, o falso cristão também, ele é uma ameaça para a vida da igreja. A Bíblia fala que o diabo, ele tem uma empresa de falsificação, sabia disso? E é poderosa, porque ele falsifica tudo. O diabo, ele é capaz de se transformar em um anjo de luz. Paulo fala que tem doutrinas de demônios. A Bíblia fala que tem o quê? Falsos cristãos, falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos, falsos milagres. Para você entender bem isso, nós teríamos que ir lá para Mateus capítulo 13, só para você ter uma compreensão. Quando Jesus conta as parábolas do reino, ele diz que o Filho do Homem veio e semeou o trigo. Mas o diabo foi lá e semeou o quê? O joio. E o joio e o trigo, eles crescem juntos. São muito parecidos. Então, para não correr o risco de você arrancar o trigo e deixar o joio dentro da igreja, ele diz, deixa comigo que eu conheço os que são crentes e eu vou fazer essa separação no final. Uma perguntinha aqui para você. Vamos abrir o confessionário. Alguma vez você já olhou para uma pessoa que é da igreja, se diz crente, e você diz, eu acho que essa pessoa não é crente? Alguém já fez isso ou não? Vocês são muito santos. Então, todo mundo. Todo mundo. Às vezes, no presbitério, eu fico vendo as discussões dos pastores, as conversas. Eu digo, será que esse cara é pastor mesmo? Eu comigo aqui, né? Porque eu sou o bom, né? Todos nós somos os melhores crentes do mundo, né? Por isso que a Bíblia diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Mas também a Bíblia diz que nós também precisamos ser cautelosos. Jesus diz, acautelai-vos, para que a gente não seja o quê? Enganado, iludido. Principalmente com os falsos pastores, porque o discurso principal dos falsos pastores é não toqueis nos ungidos do Senhor, não é assim? Já ouviram isso, né? Mas eu quero dizer para você que todo mundo aqui é ungido, tá? O pastor é ungido, os crentes são ungidos, porque a unção, você tem a unção do Espírito Santo.
Claro, né, que a Bíblia diz que nós devemos considerar com honra aqueles que ensinam, aqueles que se afadigam na palavra. Mas não existe, a minha fé, ou a fé de qualquer um aqui, é uma fé comum a todos. Deu para entender? Não existe aqui ninguém com um DNA espiritual melhor do que o outro. Nós temos responsabilidades diante de Deus. Então, quando eu toco também no ovelha, se eu falar mal da ovelha, eu estou falando mal do quê? Do ungido do Senhor. Mas os picaretas usam isso para criar uma... Eles se aprontam e dizem, olha, não fale não, porque eu sou ungido. Então toma cuidado. Veja, lá em 1 João 2, versículo 27. O que é que diz aí? 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeiro e não é falso. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, João está dizendo, todo mundo aqui, você recebeu a unção do Senhor. E essa unção é o Espírito Santo que ensina a gente. Nós temos o professor, que ensina a palavra, mas quem vai lhe dar a compreensão exata do ensino é o Espírito Santo. Tá certo? Vamos lá. João vai apresentar aqui 3 testes para identificarmos o verdadeiro cristão. Eu não sei se você já foi numa orivesaria. O ourives, quando você dá uma aliança para ele tem tipo uma pedrinha preta que ele passa ali e ele coloca o tipo de um produto que aquele produto vai identificar se aquele ouro é 14 quilates, 16 quilates ou 18 quilates, né? Então ele faz o teste para ver se é ouro mesmo. A linguagem de João é essa. Ele está dizendo, eu vou dar 3 critérios para você usar para identificar se essa pessoa, se você mesmo é regenerado, é filho de Deus. A primeira delas é o teste da obediência. Primeiro teste, o teste da obediência. Veja no versículo 3, João 2:3. João diz assim, ora, sabemos que o temos conhecido. Veja que essa palavra conhecido é a palavra conhecimento espiritual. Ela serve para descrever o conhecimento verdadeiro de Deus. Abra sua Bíblia lá, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. Diz o que aí? Diz assim, João 17, 3. Sou o mesmo apóstolo que escreveu. Ele diz assim, e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? É esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, conhecimento aqui é o segredo. É um conhecimento espiritual. É um conhecimento revelado por Jesus Cristo. Eu não tenho esse conhecimento natural. Não é um conhecimento intelectual. Lá em Mateus 11, 27, diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a ninguém conhece o Pai senão o Filho, é aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então é um conhecimento oriundo de uma revelação espiritual. Certo? Então, ser filho de Deus é conhecer a Deus. É ter a vida eterna. É ter esse conhecimento, esse discernimento, essa sabedoria espiritual. Agora, veja aí que ele vai colocar.
Ora, sabemos, 1 João 2:3. Vamos ler juntos para não dormir? Está fazendo frio aí, tá? Aqui está Polo Sul aqui. Devia fazer como aquelas empresas de ônibus, dar um cobertor, né? Para botar nas pernas. Aí vocês iam dormir mesmo. 1 João 2:3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Então qual é o primeiro teste? Como é que eu sei que alguém conhece a Deus, é crente verdadeiro? Se ele o quê? Guarda os mandamentos. Procura ter uma vida de obediência. Veja aí o que ele vai dizer. Versículo 4. Aquele que diz, veja bem, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus, é mentiroso. E nele não está o que é? A verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Vamos pensar aqui, gente. Vamos abrir o confessionário de novo. Vamos lá. Esquece igreja. Dentro de casa. Perguntar para as mulheres: seu marido é crente? Mais ou menos, né? Ou é mesmo? Seu marido é crente? Agora você, maridão aí, sua esposa é crente? Seus filhos são crentes? Perguntar para os filhos, né? Seu pai é crente, sua mãe é crente? Qual é o primeiro critério? Se eles guardam o quê? Os mandamentos. Procura viver uma vida de obediência a Deus. Isso é tão sério, irmãos. É simples e é sério. Aqui nesse texto de 1 João 2, 3 a 5, nós temos 3 ensinamentos. Diz assim: primeiro ensinamento: você conhece o verdadeiro crente por sua obediência e prática da palavra de Deus. Veja bem, tem muito crente que tem muito conhecimento teórico da palavra de Deus. Mas aqui é conhecer e praticar. Segundo, todo falso crente, ele será desmascarado pela palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai revelar para as pessoas a incoerência daquilo que ele fala com a maneira que ele o quê? Vive. Agora, todos nós temos um pouco de incoerência, ou não? Não é possível você ser um crente, principalmente dentro de casa, que você faz e vive todos os mandamentos. Você dá umas quedas, não dá não? Porque nós não estabelecemos aqui a questão do legalismo, não é isso? Nós não temos que ir por esse caminho. Porque o que é que Jesus disse? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então a motivação de obedecer é o amor a Deus. Não é o legalismo. Tá certo? Você guarda porque você já é crente. Você não guarda para ser crente. Você já é crente. Porque você é cristão, regenerado, e você obedece. Vamos lá. Ontem eu saí para jantar com Tassi, que hoje eu estou fazendo 34 anos de casado. Você acha que eu desobedeci muito? Você acha? E estava conversando com ela. Lembra algumas coisas, né?
Aí ela queria lembrar as coisas ruins. Eu falei, não, ruim não. Era bom. Pecado perdoado, pecado esquecido, né? Fica levantando capivara que já foi. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que a graça de Deus, ela opera nisso aí. Porque se um casamento está de pé, qualquer casamento, é porque a graça de Deus está operando ali. O amor de Deus está operando. Ninguém consegue. E quando chega assim, depois dos 30 também, eu não largo mais não, agora pronto. Tá. Vamos viver. Né? Vamos viver. Eu estou colocando isso porque de vez em quando a gente tem que parar para fazer um check-up, né? Como é que eu estou? O meu testemunho dentro de casa, seu relacionamento, se você tem obedecido a palavra mesmo, dentro de casa, guardado os mandamentos de Deus dentro de casa. Na igreja ninguém conhece você, né? Então, fica esse princípiozinho aí. Também, todo crente verdadeiro, veja que coisa linda aqui. Versículo 5, 1 João 2,5, o que diz? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Preste atenção, o que é nele aperfeiçoado o amor de Deus? Todo crente verdadeiro cresce e amadurece espiritualmente por meio do amor. É como se o amor de Deus produzisse nele um amadurecimento através da obediência. Eu queria chamar 2 textos aqui para a gente ilustrar aqui. Vamos lá para Mateus capítulo 7. Veja bem. Mateus 7 começa dizendo: não julgueis para que não sejais o quê? Julgados. Aí você diz, então eu não posso. Não, não é isso que está dizendo. Aqui ele está falando do julgamento maldoso. Ele diz, antes de olhar para o argueiro do teu irmão, olha para a trave que está no teu olho. Mas veja lá adiante, versículo 15. Mateus 7,15. Diz o quê? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em, mas por dentro são o quê? Isso aqui na linguagem contemporânea se chama travesti espiritual. Traveco. Parece que é, mas não é. Tá certo? E aqui é interessante você observar que ele diz o quê? Acautelai-vos. Fica esperto. Não seja bobo. Pelos seus frutos o quê? Os conhecereis. E aí ele fala, usa a figura da árvore, usa a figura também, lá em Tiago, da fonte de água, né? Agora, versículo 21. Vamos ler 21, 22 e 23. Vamos lá, bem forte. Mateus 7, 21, 22 e 23. O que diz? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A gente poderia trocar aqui a palavra iniquidade por pirataria espiritual. Porque o que é iniquidade aqui? Iniquidade é falsa profecia, é falso exorcismo, são os falsos
milagres. E aqui tem um crime seríssimo, que eles fizeram tudo em nome de Jesus. E Jesus diz: eu nunca vos conheci. Quer dizer, vocês fizeram a apropriação indébita, indevida do meu nome para fazer isso. Vocês são 171. E aí o que acontece? Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Então iniquidade, irmãos, não é só aqueles pecados. Iniquidade está também no campo da espiritualidade, da falsa espiritualidade. Certo? Estão entendendo ou não? Vamos lá, Dani. Qual é o segundo teste que João vai aplicar aqui? Segundo teste. Primeiro, o teste da obediência. Segundo teste, qual é? Vamos lá. No versículo 6. Vamos ler juntos o versículo 6, o que é que diz? Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Se o primeiro é fazer a vontade de Deus, a obediência, agora vem o teste comportamental ético. Andar como Jesus andou. Teste da obediência é uma coisa. O teste do comportamento é outra coisa. Todo cristão verdadeiro, ele é um imitador de Cristo. Se Deus é luz, nós devemos o quê? Andar na luz. Aquele que anda nas trevas e diz que tem comunhão com ele, é mentiroso, está enganando a si mesmo. Eu queria que você fosse, por favor, 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro 2. Versículo 21. Vamos ler esse versículo, porque esse versículo é muito interessante, muito bonito esse versículo. E traz uma lição aqui para nós. O que é que diz aí? Está errado, é 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro, o que é que diz? Porquanto, para isso mesmo, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Vamos ver aqui quem é da minha época aqui, né? A época do Quixote, Eu me lembro quando eu fui alfabetizado, eu estudei escola pública. A gente tinha um negócio chamado caderno de caligrafia. Quem usou isso aqui? Então tá bom, tá todo mundo... O caderno de caligrafia, você vai aprender as letras do alfabeto, cobrindo o que? Os pontinhos, né? Assim. Aí você aprende as letras, depois você aprende as palavras, depois você começa a juntar as palavras, né? E formar as frases, tudo. E naquele tempo, tinha que ter a letra bonita, né? Caligrafia. Hoje ninguém mais está preocupado com isso, né? Porque a internet faz tudo, né? Computador. Quando Pedro diz aqui, preste atenção, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, é como um caderno de caligrafia. Jesus foi andando de um jeito e ele deixou os passos dele para que eu e você coloquemos o nosso pé
nas pisadas dele. Deu para entender? Então, andar como ele andou é seguir os passos de Jesus. Santo Agostinho, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz: ame a Deus e depois faça o que você quiser. Ame a Deus e depois faça o que você quiser. Quem ama a Deus faz o que a gente quer? Porque quando você ama a Deus, você quer guardar os seus mandamentos. Quando você ama a Deus, você quer agradá-lo. E se existe um conceito que resume o conceito de ética cristã, eu poderia dizer que ética cristã é o comportamento do homem determinado pelo comportamento de Deus. Deu para entender? O que é ética cristã? É o nosso comportamento determinado pelo comportamento de Deus. Dostoiévski dizia: se Deus não existe, tudo está permitido, tudo está liberado. Mas se Deus existe, o nosso Deus é ético, ele é comportamental. Por isso que a Bíblia usa muito essa figura, né? Lá em Efésios. Dá um pulinho lá, por favor. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler 4, 5, 1 e 2. O que diz aí? Efésios 5, 1 e 2. O que diz? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados. Então, o imitar aqui é um imitar que se fundamenta nesse amor, tanto no amor de Deus por nós, como o amor que nós devemos ter para com Ele. Deu para entender, gente? Eu me lembro de um livro, foi um romance, esse livro é uma ficção. Em seus passos, o que faria Jesus? Quem leu esse livro? Foi um clássico, acho que todo jovem da nossa geração aqui, dos 50, leu esse livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Todas as vezes que você for tomar uma decisão comportamental, etc., você diz: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Então isso é ética, o comportamento do crente, do filho, determinado pelo comportamento do pai. Terceiro teste agora: obediência, comportamento. E o terceiro teste é o teste do amor. Então, João vai colocar agora a sua primeira carta, a partir do versículo 7 até o versículo 11, o amor. Vamos ler aí, versos 7 e 8. Amados, já não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento é antigo. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Veja aí que João fala que o mandamento do amor, ele é tanto antigo quanto novo. Como é que a gente entende isso? Se você for ver, lá em Deuteronômio capítulo 6, já está dizendo que nós devemos amar quem? A Deus. Esse mandamento, ele é repetido várias vezes. E o que João está querendo ensinar aqui?
Preste atenção, isso é profundo, é de mistério, como diz o outro. No grego, há duas palavras para expressar novo. Tem dois tipos de novo. O primeiro tipo é no sentido de idade. Por exemplo, você comprou um Chevette hoje, 0 quilômetro. O Chevette é novo? É novo. É 0 quilômetro. Mas o modelo não é novo. Então tem novo no sentido de foi criado agora, né, no sentido que está 0 bala. Novo no sentido de modelo. Modelo. Não é assim que as empresas de automóveis falam, olha, nós vamos pegar o carro, esse carro, não é um modelo novo, mas a gente vai dar uma reestilizada. Mas tem aquele que é lançamento. Então, existe o novo no sentido de ser 0 bala, existe o novo no sentido de modelo. Então, o mandamento do amor não é novo em termos de tempo. Deus já havia ordenado o amor desde a lei do Antigo Testamento. Mas agora, o novo mandamento vos dou, ele é novo no sentido da qualidade, do modelo. Vamos entender isso. Em que sentido o mandamento do amor é um novo mandamento? Não sei se vocês se lembram lá. Vamos lá para João 13. João 13. Versículo 34, o que é que diz? João 13, 34, o que é que diz? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns aos outros. Veja aqui que o toque que Jesus Cristo está colocando aqui, que o teste para saber quem é discípulo dele é o amor. Mas ele fala novo mandamento. E aí, eu vou tentar passar para vocês aqui 5 maneiras que eu encontro nas Escrituras Sagradas porque esse mandamento ele é novo. Primeiro, por causa da sua proeminência. Ou seja, o amor é colocado como um mandamento que excelente. Excelente. Ele está acima de todos os outros mandamentos. Só para você ter uma ideia da profundidade disso, vamos para 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, o quê? Nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso o quê? Aproveitará. Então, você se sacrificar, né, você dar seus bens aos pobres, isso não significa que você tenha o quê? Amor. O amor, segundo Paulo, cumpre a lei. O amor é o grande mandamento, é o maior de todos os mandamentos. Não perguntaram para Jesus
Qual é o maior mandamento? Aí Jesus: amarás, pois, o Senhor teu Deus e ao próximo como a si mesmo. E quem é meu próximo? Ele conta a parábola do bom samaritano. E ele termina dizendo: vai tu e faz o mesmo. Então, o amor, ele é novo, no sentido que ele ganha agora uma proeminência. Irmãos, quem ama cumpre a lei. Tá certo? Diz Romanos. O amor é o fim do mandamento. Todos os dons passarão. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é eterno. Se a gente aplicar esse teste hoje na igreja, você acha que a gente vai ser aprovado ou reprovado? Na minha vida, na sua vida. E João está dizendo: aquele que não ama, não conhece a Deus, não nasceu de Deus. Outro dia uma irmã falou com o pastor: eu não consigo amar os irmãos. Eu falei: minha irmã, peça a regeneração. Dizer que a gente ama a todos é difícil, né? Tem uns que são mais difíceis de amar ou não? Mas a gente tem que fazer um esforço, né? Tinha uma mulher no ministério de casais, a mulher era muito chata. E ela batia, fazia umas críticas comigo. Um dia eu me reuni com ela. Falei: minha irmã, vem aqui. Olha, a partir de hoje eu não vou brigar mais com a irmã. Eu tomei a decisão de amar a irmã. Agora eu preciso do sobrenatural. Porque Deus, Ele derrama amor no nosso coração. O Senhor derrama amor aqui. O amor é o quê? É novo no sentido da sua proeminência. O amor também, ele é novo no seu referencial. Nós temos um referencial de amor aqui e de prática desse mandamento do amor. Quem é? Jesus. João 15:12 diz assim: o meu mandamento, Jesus está dizendo, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos. Então veja bem, primeira coisa, o amor, ele é o que? Um mandamento, não é uma opção. É um mandamento para todos, que está no plural. Não é isso? Para todos, não é só para o pastor, não. Tem gente na igreja que cobra amor, mas não dá amor para ninguém. Só dá amor quem tem amor para dar, é ou não é? Então você precisa aprender isso. Terceiro, você tem um referencial. Assim como eu vos amei. E como foi que Jesus os amou? Com todos os nossos defeitos, né? Porque o amor ágape, que é o amor que aparece aqui, a razão do amor não está no objeto amado. O objeto amado não vale nada. Você não presta, mas eu te amo. É o amor de decisão. Certo? Terceiro lugar, de que maneira esse amor é novo? É novo em sua demonstração. Veja lá 1 João 3. (16 e 17). O que diz lá? 1 João 3, 16 e 17. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ó, você que gosta de João 3,16, agora você tem 1 João 3,16, tá? Dá a vida pelos irmãos. E como é que a gente dá a vida pelos irmãos? Veja no versículo 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o quê? O amor de Deus. Então, o amor, ele é novo no sentido de você demonstrar esse amor.
Esse amor é um amor de coração. E não é um sentimento, é uma atitude, é uma ação. Você vê, você sente e você ajuda. Está claro aí no texto. O amor é um princípio ativo, permanente, que nunca acaba. Paulo diz que a verdadeira fé, ela atua pelo amor. Quarto lugar, este amor, ele é novo em sua esfera de ação. Veja o que João vai dizer aqui. Ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Então, somente aqueles que estão na luz, que têm comunhão com Deus, pode amar desse jeito aqui. Deu para entender? Deus é luz, Deus também é amor. Aqueles que estão na luz, ou que estão na comunhão com Deus, esses vivenciam e expressam esse verdadeiro amor. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja que há 3 consequências trágicas na vida de um cristão quando ele não ama seu irmão. Ele põe em dúvida a sua conversão, ele se torna uma pedra de tropeço, ele não progride espiritualmente. Então, se você é um crente verdadeiro, você ama. E você ama porque você está nessa esfera da comunhão com Deus. Mas, por fim, esse amor, ele é novo em sua capacitação. Isso aqui dá uma aliviada para nós. Não conseguiremos amar a Deus e ao nosso próximo sem a capacitação do Espírito Santo. Paulo diz assim: o fruto do Espírito é o amor. Por que ele fala fruto do Espírito? Quando ele fala das obras da carne, ele fala obra, fruto do Espírito. Porque todo fruto, como é que nasce um fruto? Primeiro uma florzinha, não é isso? Depois a flor vira o quê? Um fruto verde, pequenininho. Depois ele vira o quê? Um fruto maduro. É uma coisa orgânica, que tem vida. Veja lá, por favor, em Romanos capítulo 5. Lembre-se que quando ele diz fruto do Espírito, é porque ele está dizendo que não é fruto do homem, é só o Espírito Santo que pode produzir esse amor no meu coração e no seu coração. Romanos 5. Romanos 5. 5. O que diz? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja bem, o Espírito Santo que nos foi outorgado, tá? Onde? No passado, não é isso? Foi. Quando foi que o Espírito Santo foi outorgado a você? Na conversão. Você foi selado com o Espírito Santo. Mas veja que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é o quê? Derramado. É derramado, está em que tempo? Presente. E derramado aqui é presente contínuo. É derramado. A palavra derramado aqui não é de gota, tá? É um derramamento abundante. Então, vamos fazer um teste essa semana. Pense numa pessoa que você não gosta. Pode ser até eu mesmo. Aí você vai essa semana orar e dizer assim: Senhor, eu sou crente. Então derrama o quê? Amor no meu coração, para eu amar aquela pessoa. Amar.
como o Senhor me amou, como o Senhor me ama. Aqui, o que está sendo explícito aqui é que nesse novo mandamento, eu não quero amar, mas eu posso amar. Porque Deus, no Antigo Testamento, Deus dava o mandamento, mas não dava a capacitação. Agora não, eu não tenho desculpa. Esse novo mandamento é novo por causa disso. Porque diz, amai. Mas diz, eu vou ajudar você. Ajudar você. Vocês entenderam não? Quais são os 3 testes para a gente vencer a pirataria de crente, né? Foi a primeira? Obediência. Segundo, comportamento. Terceiro, o quê? Amor. Com esse tripé aí, é João que está dando para a gente. Semana que vem nós vamos falar sobre o amor proibido. Que é o amor ao mundo. Não ameis o mundo. Deus manda mais e depois proíbe. É uma confusão, você fica doido, né? Mas está aí, depois a gente vai estudar esse assunto. Vamos